Olá, boa tarde. É um prazer estar de volta com o Fala DF ao vivo, nosso jornal colaborativo. Eu sou Catiúcia Sotomayor e conto com a sua ajuda para fazer o nosso jornal cada vez mais interessante para a população do Distrito Federal. Quer ver a sua matéria aqui? Tem alguma sugestão de pauta, ideia, reclamação? Mande para a gente pelo WhatsApp 61 982 11 49 48 ou para o nosso e-mail faladfcanal11@gmail.com. E com muito atraso saiu o resultado final da parte discursiva e de redação do vestibular da UNB. Os resultados finais da prova de redação e dos itens tipo D, questões discursivas, do vestibular da Universidade de Brasília foram apresentados nesta terça-feira pelo CESP, que organiza o certame. A divulgação atrasou em 2 semanas. Dos 15 mil alunos inscritos, apenas 7 tiraram nota máxima na redação em língua portuguesa. O CESP disponibilizou, a partir de hoje, às 8 horas da manhã, até amanhã, às 8 da noite, a consulta ao espelho de desempenho individual provisório. Então, cada aluno terá a soma total de todo o desempenho no vestibular. A primeira chamada dos candidatos aprovados está prevista para o dia 10 de julho, a partir das 17 horas. 4 homens apontados como peça-chave da máfia dos concursos no Distrito Federal foram condenados na segunda-feira pela Vara Criminal de Águas Claras. Juntas, as penas chegam a 30 anos de prisão. Os criminosos também devem pagar R$ 1 milhão por danos morais coletivos. Como a decisão foi tomada na primeira instância da Justiça, ainda cabe recurso. Segundo a Polícia Civil, a máfia tentou fraudar todos os concursos do DF desde 2013 e era investigada desde agosto de 2017. Apontado como chefe do grupo, Hélio Garcia Ortiz e o filho dele, Bruno, foram condenados a 9 anos em regime fechado. Rafael Rodrigues Matias, considerado pela polícia o braço direito de Bruno, pegou 7 anos no regime semiaberto. Dono de uma faculdade em Taguatinga, que vendia diplomas falsos, Johan Gutenberg dos Santos foi condenado a 5 anos no regime semiaberto e é o único que pode recorrer aos crimes em liberdade. De acordo com o Ministério Público do DF, que ofereceu a denúncia, somente no ano passado o grupo vendeu aprovações no concurso do Corpo de Bombeiros e da Terra Cap. O esquema também fraudou vestibulares de medicina e falsificou diplomas e certificados de pós-graduação. Agora vamos conferir as notícias direto da redação com a repórter Beatriz Gurgel. A primeira notícia de hoje é muito triste. 18 cachorros morreram e outros 26 ficaram feridos, vítimas de um ataque de abelhas na tarde da última segunda-feira. O caso aconteceu em um canil da QI 11 do Lago Sul. A suspeita do Corpo de Bombeiros é que o ataque pode ter acontecido por conta dos fogos de artifício disparados na região, logo após a vitória do Brasil sobre o México. Os cachorros acabaram latindo muito e atraindo as abelhas. Fica o alerta para os donos de animais, checar a presença de colmeias e deixar os cachorros em locais seguros nas horas de prováveis fogos de artifício. E a 7ª edição do Festival Internacional de Curtas, que acontece todos os anos lá no Cine Brasília, já tem data para 2018, de 13 a 16 de dezembro. E quem quiser inscrever um produto audiovisual para ser exibido no festival, pode se registrar até dia 31 de julho. Para participar, o curta precisa ter menos de 25 minutos e ter sido produzido entre 2017 e 2018. Para fazer inscrição e saber mais informações, é só entrar no site www.curtabrasilia.com.br. Agora um alerta para os brasilienses. O Distrito Federal registrou umidade de 20% segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia. Por isso, o órgão emitiu um alerta amarelo para o DF, que significa perigo potencial. Já são 46 dias sem chuva e o INMET só prevê precipitações para o final de setembro. O órgão instrui que a população beba bastante água e não se exponha ao sol nas horas mais quentes do dia. Voltamos ao estúdio. As férias de julho chegaram e vão causar mudanças nas linhas de ônibus do DF. Veja como vai ficar. Por conta do período de férias escolares, o DF Trans, Transporte Urbano do Distrito Federal, fará alterações em 440 linhas de ônibus a partir de hoje. A mudança valerá até 29 de julho. A principal alteração é em relação ao número de viagens, que ficará menor. Por isso, o passageiro terá que esperar mais tempo nas paradas de ônibus. No site do DF Trans, você encontra todas as linhas que sofreram alterações. De acordo com o GDF,
técnicos irão monitorar a operação para que, se necessárias, sejam feitas modificações. O transporte público do DF opera diariamente com 860 linhas de ônibus, com cerca de 900 mil usuários. No próximo bloco, uma análise sobre a segurança pública no DF. Voltamos daqui a pouco. Em dezembro, o estudante da UNB, Arlon Fernando da Silva, de 29 anos, doutorando em Física, foi morto quando voltava de bicicleta para o apartamento onde morava no Sudoeste. O criminoso levou a bicicleta da vítima. Daniel de Souza Andrade, de 21 anos, que já estava detido de forma provisória no complexo penitenciário da Papuda, foi condenado nesta terça-feira, dia 3, a 25 anos de prisão pelo crime de latrocínio, roubo seguido de morte. No momento do crime, Arlon estava no eixo monumental, em um ponto a menos de 200 metros do Palácio do Buriti, da Câmara Legislativa do DF e do Tribunal de Justiça do DF. O estudante foi encontrado ainda vivo no canteiro e levado ao hospital de base, mas não resistiu aos ferimentos. Daniel foi preso preventivamente no dia 7 de fevereiro, depois de ter passado 3 semanas foragido. Inicialmente, ele se manteve calado em depoimento à Polícia Civil, depois confessou e disse que agiu porque a vítima se identificou como policial. Ele já tinha 4 passagens pela polícia por roubo de outras bicicletas na mesma região e cumpria prisão domiciliar quando matou o ciclista. Para falar sobre esse caso aqui com a gente, o nosso novo comentarista de segurança, o delegado Rafael Sampaio, presidente do Sindicato de Delegados da Polícia Civil do DF. Bem-vindo e boa tarde. Ele cumpria prisão domiciliar. Isso mostra o risco desse tipo de pena ou é um caso isolado? Boa tarde, Catiúcia. Na realidade, nós observamos com muito pesar e preocupação esse tipo de projeto político de desencarceramento, né? Hoje nós vivemos num país sob uma ideologia, a égide de uma ideologia de desencarceramento, onde se fala muito do custo do sistema penitenciário. A sociedade realmente ela espera um Estado mais duro, que ele exerça a violência na forma da lei, como previsto na nossa Constituição, em toda a sociedade organizada. Infelizmente. Desculpa, só para lembrar, o senhor comentou comigo que esse caso, no fato de estar tão próximo do Buriti, de ser um caso no plano piloto, ele tem um diferencial em relação aos casos que acontecem na periferia? Sim, primeiro porque ele teve uma grande repercussão, né? Ele aconteceu no centro do poder de Brasília. Em segundo lugar, ele gera perplexidade porque o Palácio do Buriti ele está sob a segurança da Casa Militar, onde se encontram lotados mais de 370 policiais militares. Ou seja, é praticamente um quartel policial, o Palácio do Buriti. E ainda assim estão acontecendo ao largo, né, lateralmente ao Palácio do Buriti, crimes tão graves quanto esse, né, sem que se haja uma repressão imediata. Ou seja, aquele policial militar que deveria estar trabalhando na prevenção dos crimes, né, praticados contra a sociedade, ele está guardando o governador, guardando a cúpula do governo e permitindo que tão próximo aconteçam crimes tão graves. Em relação, por exemplo, ao caso, nesse caso, no plano piloto, o senhor comentou também que o senhor não é daqui e quando chegou, essa situação te surpreendeu, porque parecia que era um lugar seguro, essa história do plano piloto, e agora não é mais assim que se vê. Nós observamos a democratização, infeliz democratização da criminalidade, né? Então, Brasília, ela vivia um tanto quanto numa ilha, né, no plano piloto, de segurança pública, que está se desfazendo, né? É realmente uma ilha da fantasia que já não existe mais. Todo mundo está suscetível de ser vítima de crimes graves aqui no plano piloto. Agora um outro caso. No mês passado, 2 homens foram presos por investigadores da 16ª DP de Planaltina, suspeitos de torturar, manter em cárcere privado e matar pessoas que estavam devendo o pagamento de drogas. Essa ação da Polícia Civil recebeu o nome de Operação Cruciatus. Segundo a polícia, as vítimas eram mantidas em cárcere privado e uma teria sido torturada, jogada em cisterna e morta por asfixia. A sessão de tortura teria sido motivada por uma dívida de drogas, além de uma bicicleta. Estamos abordando esse tema por conta do que aconteceu em São Paulo há alguns dias com uma menina de 12 anos que foi morta como vingança por uma dívida de droga do suposto irmão. Mas, na verdade, a menina foi confundida com outra garota. De todo modo, é um absurdo que qualquer pessoa passe por esse tipo de sofrimento. Essa operação investiga muitos casos desse tipo. O que vocês conseguiram identificar? Essa operação, né, ela desvendou a outra face da criminalidade. Ou seja, na periferia, o crime organizado já tem dominado
a periferia do Distrito Federal, né, com ações gravíssimas, violentíssimas, né, como essa, onde por conta de dívida de droga, né, a organização criminosa chegou ao ponto de torturar e matar por asfixia essa vítima, incinerá-la e tentar ocultar o seu cadáver, enterrando ela num terreno baldio, né? Então a gente observa a crueldade, a violência desse tipo de crime, né, que visa não só o recebimento da dívida, mas também mostrar para os outros devedores que não ficarão impunes, né? Ou seja, os criminosos, eles fazem cumprir as regras dele de uma forma muito mais dura do que o próprio Estado tem feito. O senhor diz que nesse caso específico 4 pessoas foram mortas, é isso? Foi morto uma pessoa e 4 foram vítimas, né? 2 foram torturadas, uma sofreu constrangimento legal, foi sequestrada, foi obrigada a cavar a cova onde foi enterrado o indivíduo que foi assassinado. Vocês encontraram todas essas pessoas, mas prenderam só 2, são 3 ainda. Tem alguém foragido? Foram 2 presos e um menor apreendido, né? E tem um foragido. Esse tipo de caso é muito comum? Está se tornando muito comum? Está se tornando comum. Não é tão comum ainda aqui no Distrito Federal. As forças policiais têm agido, né, para tentar diminuir esse tipo de criminalidade, mas a verdade é que faltam instrumentos aos agentes do Estado para combater o crime organizado, né? Nós precisamos realmente cobrar dos nossos representantes, né, que nos forneçam instrumentos para que as polícias, as forças de segurança possam combater esse tipo de delito. O senhor fala que faltam instrumentos. Que instrumentos seriam esses? Como que a gente poderia resolver essa situação? Na realidade, nós temos o mesmo sentimento que a sociedade, né, de que estamos enxugando gelo. Muitas vezes, como no caso do estudante, nós realizamos a prisão, nós elucidamos as provas, levamos, né, ao Ministério Público, o juiz condena, mas por falta de instrumentos do próprio Estado, esse indivíduo ele foi colocado em prisão domiciliar, né? Ou seja, o Estado ele não tinha provavelmente como determinar a prisão, a reclusão dele, e como alternativa colocar ele em prisão domiciliar. Esse tipo de entendimento, ele fragiliza todo o sistema de segurança pública, ele tira a credibilidade da justiça criminal e faz com que esses crimes venham se reiterar. Tá ótimo, muito obrigada pelas informações. Por nada. No próximo bloco, a 7ª entrevistada da série com os pré-candidatos ao GDF, Fátima Souza. Voltamos já já. Com a gente ao vivo aqui no estúdio, Fátima Souza, a 7ª entrevistada da série que estamos fazendo com os pré-candidatos ao governo do Distrito Federal. Enfermeira, doutora em saúde pública e mestre em sociologia, ela acaba de deixar a direção da Faculdade de Saúde da UNB, a 2ª maior da universidade. Boa tarde. Boa tarde. Nós temos 10 minutos para abordar 5 temas e os pré-candidatos podem apresentar suas propostas sobre educação, segurança, saúde, tributação e ainda falar sobre corrupção e problemas com a justiça. Caso haja questionamento de telespectador e houver tempo, a pergunta será incluída. Como já temos feito, a primeira pergunta é do nosso comentarista, o professor Diego Amorim, sobre educação. Tudo bem, candidato, candidata? Olha só, eu gostaria de saber de vocês o seguinte, a minha área é de educação, eu sou o professor Diego. Gostaria de saber de vocês o seguinte, qual o projeto que vocês têm para tirar de vez essa história de terceirizados, de contrato temporário e efetivar professores sérios e compromissados na rede pública de educação. Obrigado. Primeiro eu quero agradecer à TV pelo convite que nos foi feito, não só a direção, mas todos os trabalhadores que facilitaram a nossa conversa aqui com os ouvintes de vocês. Bom, em relação à educação, Diego, nós estamos estruturando um plano integrado de educação que vai desde as creches, passando pelo ensino básico até a universidade. Portanto, nós vamos tratar a creche, por exemplo, não como um lugar de depósito de criança, mas como um lugar direito que essa criança tem, do Estado protegê-la. E mais do que isso, é na fase de 0 a 6 anos, onde a criança forma sua personalidade, onde a criança tem toda a sua capacidade desenvolvida. Então, o nosso governo está construindo um plano integrado, né, para que a gente valorize o trabalhador da saúde, da educação, para que a gente faça o processo de capacitação. E mais do que isso, essa história de terceirizado e de precarização do processo de trabalho, no nosso governo não vai acontecer. Pelo simples motivo, nós vamos nos antecipar
Dado o processo de planejamento integrado e estratégico, nós vamos saber quantos professores necessitam na rede, quantos precisam fazer a cobertura daqueles que necessitam sair por qualquer que seja o motivo. Então, nós vamos nos antecipar e o concurso público é a situação central para que a gente evite precarização do processo de trabalho na educação. O nosso outro tema é a saúde. A gente tem dito que a saúde do DF está numa maca, num corredor de hospital público. Qual é a proposta da senhora para mudar esse quadro? De fato, isso é a realidade. Mas no nosso governo, nós vamos trazer de volta o programa Saúde em Casa. A população sabe o quanto é bom receber na sua casa o médico para antecipar as doenças. Eu tenho dito que o hospital não é o lugar de depósito in situ de doença. O hospital é o lugar de tomar e resolver os problemas principais do que a atenção básica não resolveu. Então, o Saúde em Casa é uma proposta, inclusive, que a Maninha, que foi ex-secretária de Saúde no governo Cristóvão, implantou e toda a população conhece. Nada mais é do que a saúde começa em casa, com a população, com as comunidades. Eu tenho insistido, tenho dito, no nosso governo nós vamos transformar essa cidade em canteiros de saúde, de cultura e arte. Em relação à segurança pública, a gente vai ouvir agora o questionamento do nosso novo comentarista. O Distrito Federal vive uma grave crise financeira. A Polícia Civil está desgastada com o não cumprimento de um acordo salarial por parte do atual governo. O número de policiais em todas as corporações é menor do que tinha há uma década. As polícias civis e militares estão em constante divergência. Como administrar a segurança pública no DF nessa situação? Veja, a primeira coisa que o nosso governo vai tratar é cuidar de quem cuida da segurança pública. Os policiais, seja civis, seja militar, o corpo de bombeiro, eles estão sofrendo. Alguns estão se suicidando, a situação é muito grave na segurança pública. Então, a primeira ação nossa vai ser cuidar de quem cuida da segurança. Segundo, nós vamos fazer um processo de integração das polícias, para que eles possam ter formação, melhor salário, ter isonomia. Vamos estabelecer uma Câmara de negociação permanente, não só para os trabalhadores da segurança pública. Nós vamos fazer uma Câmara de negociação para todos os servidores do Distrito Federal, para que eles se sintam participando, mais do que participando, eles sabem qual é o recurso que existe no governo, para onde esse recurso está sendo destinado. E, repito, eles têm que saber de que nosso governo, o governo do PSOL e dos seus aliados no futuro, saberão valorizar cada trabalhador que existe nessa cidade, em especial os trabalhadores da segurança pública. Nós não vamos tratar a segurança pública como violência gera violência. Eu tenho insistido de que no nosso plano nós vamos integrar, além de integrar, nós vamos usar e abusar, no bom sentido do termo, de todas as tecnologias que nós dispomos. E mais do que isso, quero insistir, a segurança pública não é violência, a segurança pública é cultura de paz. Então, nós vamos construir a cultura de paz em todos os recantos dessa cidade. Um outro tema é a questão da tributação. Depois da greve dos caminhoneiros, qual é a proposta que a senhora tem em relação, por exemplo, ao ICMS ou algum outro tipo de questão quanto ao imposto? Primeiro, o nosso governo será participativo no que se refere à reforma tributária. O próximo presidente da República necessariamente tem que pautar uma reforma tributária para o país. E nós seremos proativos nesse debate. No que se refere à captação de recursos e outras tributações inerentes ao nosso governo do Distrito Federal, nós vamos discutir, sim, o IPTU progressivo, nós vamos cobrar mais impostos de quem tem mais e nós vamos aliviar os impostos de quem tem menos. Nós não seremos um governo de mais impostos, nós seremos um governo em que seremos equitativos, ou seja, tributar quem mais tem para que quem menos tem possa, de fato, gerar riqueza e ser beneficiário dessa riqueza que nós vamos gerir, né, dessa tributação. Em relação à insegurança da população quanto aos casos de corrupção, de políticos com envolvimento com a justiça, qual é o caso da senhora e como que a senhora analisa essa situação toda? Não, primeiro não é meu caso, né? Eu sou mais do que ficha limpa, né? Todos os cargos públicos que eu assumi, nunca fui advertida por nada, porque tomei várias medidas. Primeiro, sempre trabalhei com o controle, né? As auditorias, botei a transparência pública, todo mundo participando e sabendo de onde eram destinados os nossos recursos. Então, veja, neste caso, nós vamos insistir de qualificar o processo de ouvidoria, de participação social, a corrupção, onde é permitido. No nosso governo, dada a origem do meu partido, a condição do que eu ando acompanhada, a corrupção será a tolerância absolutamente zero. Nós não vamos permitir isso, porque nosso governo será um governo participativo, ao lado do povo, e quando o povo governa,
a corrupção ela é zero. Nós recebemos um questionamento de um telespectador sobre moradia popular. Qual que é a proposta da senhora nesse caso, nesse assunto? Nós estamos constituindo um grupo de trabalho onde nós estamos estudando a deficiência, né, o déficit que existe em relação à moradia pública no Distrito Federal. E essa é uma agenda que é prioridade nossa. Dar moradia a quem precisa morar. Não adianta o governo do Distrito Federal não ter aliança com o governo federal para que a gente capte recursos e venha construir moradias de formas decentes, onde as pessoas possam morar com dignidade e possam chamar este lugar de moradia como seu. Muito obrigada. Eu que agradeço. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. E esta edição chegou ao fim. Contamos com a sua audiência aqui na TV União, canal 11.1. De segunda a sexta-feira, sempre às 13h30, ao vivo, no Fala DF. Se você quiser rever as matérias e entrevistas, estamos no YouTube. Acompanhe também nossas redes sociais. O Facebook é o Fala DF e o Instagram é o @FalaDF. Obrigada pela companhia. A gente se reencontra amanhã. Vamos fazer este jornal juntos.